Fala galera, sejam bem-vindos aqui a essa resolução de questões, onde nós trataremos sobre tudo que nós vimos na aula anterior. Colocaremos em prática tudo aquilo que nós vimos. Então, pega seu café e vamos destruir essa lista que está muito boa. Vamos lá. Questão número 1. Dentre as alternativas, a única que não representa uma proposição lógica é, lembra, proposição lógica, quando que eu não tenho uma proposição lógica, quando eu tenho uma pergunta, uma exclamação, ou seja, um ponto de exclamação, quando eu tenho uma sentença aberta, uma sentença que tem um sujeito indefinido. Como assim sujeito indefinido? Se eu falar este, esta, aquele, aquela. Se eu tiver também um futuro incerto, por exemplo, amanhã eu vou sacar um dinheiro. Cara, eu não sei se amanhã eu vou sacar um dinheiro. Eu não sei se amanhã vai fazer frio. Então, um futuro incerto, ok? Números também, por exemplo, se eu digo 2 mais 3 igual a 7. Cara, por mais que isso seja falso e esteja errado, eu tenho uma proposição lógica que faz sentido. Por quê? Porque eu tenho dois números, os sujeitos estão definidos, 2 e 3. Se eu coloco x e y igual a 10, cara, incógnita não é um sujeito definido. Incógnita pode ser qualquer número, x, y. Então, viu incógnita, sujeito indefinido. Viu este, aquela, viu futuro, amanhã, depois de amanhã, olha, aquilo ali é um sujeito indefinido, portanto, não é uma proposição lógica. E a última, que é a ordem. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Dentre as alternativas, a única que não representa a proposição lógica é letra A. Amanhã o clima estará quente. Cara, amanhã, futuro, bicho, não rola. Isso daqui é a que não representa, porque isso daqui é falso. A Lua é o satélite natural do planeta Terra. O que é que a gente tem? A gente tem um verbo, lembra? A proposição tem que ter verbo. Tem que ter um sujeito definido, que é a Lua, e o resto aqui que é o predicado. Cara, isso aqui a gente tem. Então, isso aqui está correto. É uma proposição lógica. 3 mais 4 igual a 6. Por mais que isso aqui seja absurdo, a gente tem 3, 4. Tem sujeitos definidos. Isso aqui, apesar de ser falso, né? Mas pode ser sim considerado uma proposição lógica. Ontem a temperatura em Nova York ficou abaixo de 10 graus. Cara, isso aqui não é futuro, já passou, é passado, é consumado. Pode ser que foi mentira, pode ser que foi verdade, não importa. O sujeito está definido. Ok? Portanto, falou de futuro, letra A está errada. Questão 2. Dentre as sentenças abaixo, a única que não representa a proposição lógica é... Olha, a única que não representa. Eu quero a falsa. Não é que a falsa, né? Porque a gente tem mania de falar que o que não é verdade é falso. Só que em raciocínio lógico matemático, o falso aqui tem outro sentido, né? Mas a única que não representa uma proposição lógica. Vamos ver aqui se ela se enquadra em alguma dessas coisas. A capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Cara, vamos lá. Tem um verbo. Quem é a capital do Brasil? Quem é? O Rio de Janeiro. Ou seja, você quer o sujeito. Tem sujeito definido, tem verbo e tem predicado. Perfeito. Letra B. O Sol é uma estrela. Quem é uma estrela? O Sol, sujeito definido. É, aqui será o verbo, e depois o predicado aqui. Predicado. Ou seja, isso aqui é uma proposição lógica. Amanhã choverá. Pô, tá de sacanagem, né? Viu o futuro, já marca um sorriso e vai para a próxima. A palavra caminho tem 3 sílabas. Cara, tem o verbo, né? Tem, verbo ter, eu tenho, tu tens. Quem tem 3 sílabas, a palavra é caminho. Então tem sujeito, tem verbo e tem predicado. Então, isso aqui também é uma proposição lógica. Se vai ser verdadeira ou falsa, não me importa. O importante é que ela tem sujeito definido, tem um verbo e tem um predicado. Não tem nenhum aqui fazendo pergunta, não tem nenhum exclamando, não tem nenhuma dando ordem. Então, show de bola. Questão de número 3 e 4. Bom, aqui eu trouxe um termo interessante. Lógica proposicional, que é o que a gente estudou, que é a proposição, tem os conectivos, e, conjunção, ou, disjunção, ou, disjunção exclusiva, tem a condicional, né? Se eu malho, então eu fico forte. Então isso é a condicional. Bicondicional, tem 2 flechinhas, se, somente se. Tudo isso é lógica de proposição. Proposição simples, lógica proposicional. Só que tem uma coisa chamada lógica de primeira ordem. A lógica de primeira ordem, a gente tem os conectivos, a gente tem proposições simples e compostas. Aí você fala, tá, se a lógica de primeira ordem tem tudo isso, qual que é o diferencial da lógica de primeira ordem? A lógica de primeira ordem, ela tem quantificadores. Ela pode ter conectivos, mas ela tem quantificadores. E a lógica proposicional não tem quantificadores. A lógica de primeira ordem,
é o que a galera estuda quando vai prestar concurso para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. É aquela lógica matemática mais esmiuçada. Aqui na lógica proposicional, né, que são as proposições, a gente procura o verbo, o sujeito definido e avalia se aquilo ali existe, se é verdade ou se é falso. Na lógica de primeira ordem, aqui além de fazer isso, a gente vai no complemento, a gente analisa o predicado, a gente vai esmiuçando. E para fazer isso, a gente precisa de quantificadores. Na lógica proposicional ou na proposição, nós não temos quantificadores. Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho um pincel aqui mais bonitinho. Aqui, ó. Não tem quantificadores. Aqui não tem quantificadores, tá? Nas proposições. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar de cima. Aqui já tô com gabarito. Vamos começar de cima para baixo. De baixo para cima, né? Vamos lá. Tanto a lógica proposicional como a lógica de primeira ordem lidam com quantificadores. Bem, lidam com quantificadores somente a lógica de primeira ordem. A lógica proposicional não. A lógica proposicional é pão, pão, queijo, queijo, arroz e feijão. Verbo, sujeito, predicado. Sujeito definido, conectivo ali, se é e, disjunção, tal. Já era. Letra D. Tanto a lógica, quando fala tanto, né, porque estou falando que as duas são, tanto a lógica proposicional como a lógica de primeira ordem não lidam com quantificadores, não. Uma delas lida, que é a lógica de primeira ordem. Letra C. Ambas lidam com sentenças compostas, isso aqui está verdade, mas a lógica de primeira ordem permite quantificadores. Perfeito. A lógica de primeira ordem, ela vai permitir quantificadores. Então, se eu quero a correta é a letra C. Questão número 4. Se os valores de duas proposições... Aqui já é tabela verdade, hein? Aqui tem que ter paciência. Primeiro de tudo, uma questão dessa que pede se o valor vai ser verdadeiro ou falso, a primeira coisa que você vai fazer é montar essa tabelinha que eu pedi para vocês decorarem, que não é difícil de decorar, do lado na prova de vocês. Por quê? Porque aqui vai ter tudo, cara. Conjunção. Se eu tenho duas verdadeiras, o valor vai ser verdade. Isso significa que, se eu tenho duas verdadeiras, isso aqui vai ser verdade. Porém, se eu tenho uma verdadeira, isso aqui vai ser falso. Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, isso aqui vai ser falso. Se eu tenho as duas falsas, isso aqui vai ser falso. Então, se eu sei que uma é verdadeira, todo o resto vai ser falso. Concorda comigo? Então, aqui, disjunção, ao menos uma tem que ser verdade. Então, se eu tiver ao menos uma proposição com valor verdadeiro, isso significa que o resultado lógico dela vai ser verdade. E todo o resto vai ser falso. Ok? Então, se eu sei o que é verdade, eu sei o que é falso. Por isso, aprenda essa tabela aqui, que essa tabela ela salva vidas e faz você acertar questões, tá? Bom, vamos lá. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, o conectivo entre as duas proposições cujo valor lógico sempre é falso é denominado o quê? O que ele está querendo? Ele está dizendo que em uma situação onde eu tenho dois valores iguais, ou seja, verdade, verdade, ou falso, falso, né? Duas proposições, verdade, verdade, verdade ou falso, falso, o valor disso daqui vai ser sempre falso. Na bicondicional isso aqui tem como? Vamos ver. Na bicondicional, a gente tem que, se as duas proposições com valor lógico forem semelhantes, ou seja, se os valores lógicos forem iguais, o resultado vai dar verdade. Portanto, isso daqui ó, não pode dar falso. Na bicondicional, isso daqui, por ser igual, daria verdade. E a questão quer um valor lógico que sempre vai dar falso alguma dessas duas situações aqui, que é quando eu tenho um conectivo igual, tá? Cara, bicondicional fora. Bicondicional fora. Disjunção. Na disjunção, eu tenho que ter pelo menos uma verdadeira para dar verdade. Aqui eu tenho pelo menos uma verdadeira, então isso daqui já daria verdade. E a questão está querendo uma que dê falso. A questão está querendo uma cujo valor lógico sempre é falso. Conjunção. Cara, na conjunção eu tenho o valor E. No valor E, eu preciso que as duas sejam verdade para dar verdade. Aqui eu tenho já duas iguais, né? Verdade. Isso daqui teria que dar verdade. Ou seja, não pode ser a conjunção. A condicional, o que é que a gente tem? Na condicional, eu preciso ter Vera Fischer falsa para dar falso. Ou seja, aqui, ó, Vera Fischer, Vera, aqui não tem o F, então tem outro V, isso daqui daria verdade. E a questão está falando que tem que ser falso.
Portanto, não é disjunção, não é conjunção, não é condicional, vai ser a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é quando eu tenho que ter somente uma verdadeira para dar a verdade. Somente uma verdadeira para dar a verdade. Aqui, ó, vai ser falso, por quê? Porque aqui eu não tenho somente uma verdadeira. Aqui eu tenho duas verdadeiras. E na disjunção exclusiva eu tenho que ter somente uma. Entendeu? Na segunda aqui, ó, que é falso e falso, aqui não tem nenhuma verdadeira. Então vai ser falso também, só pode ser a disjunção exclusiva. Para disjunção exclusiva dar verdadeiro, eu teria que ter pelo menos uma sendo verdade. Show de bola? Questão número 4. Já foi. Questão número 5 e 6. 5, 6 e 7. Tá? Conectivos lógicos e tabela verdade. O conectivo cujo valor lógico é falso, se os valores lógicos das proposições conectadas por ele são verdadeiros, é chamado de... Tá, vai dar falso quando o valor lógico das duas proposições conectadas por ele são verdadeiros. Então, cara, aqui vai ser verdade. Deixa eu aumentar aqui o pincel. Verdade, verdade, isso daqui vai dar falso. Quando que dá verdade, verdade vai dar falso. Bom, vamos lá. Na disjunção, não, tá errado, calma aí. O conectivo cujo valor lógico é falso se os valores lógicos das proposições são verdadeiros. Tá certo. Os valores lógicos são verdadeiros, vai dar falso. Cara, na disjunção, a gente tem que ter que pelo menos um tem que ser verdadeiro. Se eu estou dizendo que os valores aqui são V e V, eu já tenho pelo menos um. Então isso aqui na disjunção daria verdadeiro. E ele quer que dá falso, tá? Ele quer que dá falso. Portanto, disjunção não é. Na disjunção exclusiva, a gente tem ou, que a gente tem que ter somente um verdadeiro. Aqui, ó, somente um verdadeiro, isso daqui é falso. Por quê? Porque eu tenho dois, eu não tenho somente um. Logo, isso daqui daria falso. Então, na disjunção exclusiva, isso daqui daria o valor lógico falso, e é isso que eu quero, portanto, a letra B. Ok? Vamos de questão 6. Analisando os itens abaixo, a única que não representa um conectivo lógico é... Cara, conjunção é um conectivo lógico. Condicional, sim. Tricondicional tá de sacanagem com nós, né? Pelo amor de Deus. Disjunção exclusiva ou Papai Noel. Então, a única que não representa o conectivo lógico é a letra C, tricondicional. Beleza? Questão letra C. Questão número 7. Quanto aos conceitos básicos sobre conectivos lógicos, analise as afirmativas abaixo e dê valores, verdadeiro ou falso. Cara, a tabela verdade mostra todos os resultados possíveis? Sim, senão não seria tabela verdade, né? A disjunção ou exige que ambas as proposições sejam verdadeiras? Cara, não sei. Porque assim, vamos lá. Vamos fazer pelo mais fácil. Negação inverte o valor lógico de uma proposição? Isso aqui tem que ser verdade. Lógico que uma negação vai inverter o sentido lógico de uma proposição, certo? Só que a disjunção ou exige que ambas as proposições sejam verdadeiras para dar verdade? Cara, ele não especificou nessa questão aqui se para dar verdade precisa que as duas sejam verdadeiras, tá? Mas vamos assumir que, né, isso aqui para dar verdade diz que ambas as proposições sejam verdadeiras. Cara, a disjunção, o que é que ela precisa? Ela precisa ter ao menos uma verdadeira, vai dar verdade. Se aqui está dizendo que ambas as proposições sejam verdadeiras, não. Eu preciso que ao menos uma, ambas é as duas. Aqui eu preciso que ao menos uma. A disjunção diz isso. Portanto, isso aqui é falso. Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. VFV, VFV, a gente encontra aqui na letra C. Olha só que coisa bonita, moleque. Questão 8, 9 e 10, tá? Valores lógicos, falácias e conectivos, tá? Questão 8. Se os valores lógicos de duas proposições são falsos, então é correto afirmar que... Cara, então o valor lógico de duas proposições, então a gente vai ter aqui que um é falso e a outra é falso. Beleza. Letra A. O valor lógico da disjunção, ou seja, ou, né? Disjunção é o ou, entre duas proposições é verdade. Cara, se eu tenho que as duas são falsos, na disjunção, para que dê verdade, eu preciso ter ao menos uma sendo verdade. Aqui não tem nenhuma dando verdade.
Tá? Aqui as duas são falsas. Logo, na disjunção, isso daqui seria falso. Né? Vou colocar aqui disjunção. Na disjunção, isso aqui seria falso. Na letra A está dizendo que seria verdade. Isso aqui está errado. Letra B. O valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. O valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. Cara, conjunção é o quê? Conjunção é ao menos uma verdadeira. Ao menos uma. Ao menos uma não, perdão. Conjunção é as duas verdadeiras da verdade. Isso é conjunção. Cara, você está dizendo que as duas são falsos, tá? Não tem como isso aqui dar verdade. Teria que dar falso, porque para dar verdade as duas precisariam dar verdadeira, tá? Precisariam ser duas verdadeiras. Letra C. O valor lógico do condicional entre as duas proposições é verdade? Bom, o valor lógico do condicional entre as duas proposições é verdade. Condicional é o quê? Se, então, tá? É a lei da Vera Fischer falsa. Qual que é a lei da Vera Fischer falsa? A primeira tem que ser verdade, a segunda tem que ser falsa e isso daqui vai dar falso, tá? Logo, se eu estou falando que eu tenho duas proposições falsas aqui, que nem ele falou, cara, eu não tenho Vera Fischer falsa. Portanto, tudo que não for Vera Fischer falsa vai ser verdadeiro, que nem a gente combinou. Se eu sei o que é verdade, eu sei o que é falso. Se eu sei que na Vera Fischer o valor vai dar falso, todo o resto vai dar verdadeiro. Portanto, se eu estou dizendo que Vera Fischer é falsa, verdadeiro e falso vai dar falso, cara, se ele está me dando aqui dois falsos, isso aqui vai ser verdade. Para Vera Fischer vai ser, para condicional vai ser. Portanto, letra C é a nossa resposta. Questão de número 9. A citando alternativa que apresenta a única que identifica corretamente o conceito de falácia lógica. Cara, falácia lógica é o nosso querido fake news. Falácia lógica ela dá todos os sinais que aquilo é verdade, porém não é. Porém, logicamente não é. Ela vai te fazer a cabeça, vai fazer você pensar, vai fazer você ficar maluco, mas aquilo ali vai ser falso. Então, apesar de tudo, aquilo ali vai ser falso. Isso é uma falácia, né? Vamos lá, vamos ver qual alternativa apresenta melhor isso. A falácia lógica acontece quando um argumento é somente baseado em opiniões pessoais? Cara, aqui não. Falácia lógica é um argumento que se utiliza de palavras complexas, de analogias difíceis para confundir o ouvinte. Para confundir o ouvinte? É verdade. Só que nem sempre a falácia precisa vir com um tom professoral, de palavras difíceis. Isso está errado. Questão letra C. Letra C. Uma falácia lógica é um argumento que apresenta apenas duas opções como possíveis soluções? Não. Não precisa ter. Aqui está limitando dois argumentos, não. Pode ter 1000. Né? Letra D. Falácia lógica é um argumento inválido que, mesmo tendo eventualmente premissas verdadeiras, não leva a uma conclusão verdadeira. Perfeita definição. Não está falando se são 10 proposições, se são uma preposição. É a essência da falácia. Parecer que aquilo ali é verdade, mas no final é mentira. É mentira dela. Vamos lá. Questão 10. Leia atentamente a frase abaixo. 2 dos principais conectivos lógicos são e também. Bom, 2 dos principais conectivos lógicos são... Ah, entendi. Ele está pedindo para a gente olhar para isso daqui e ver se a gente lembra. Se o E, por exemplo, se você vê o E, você acha que ele é o quê? Se você vê esse circunflexo, isso aqui é o quê? Conjunção, pô. A gente viu na primeira aula. Isso aqui é conjunção. Se a gente vir o ou o Vzinho, isso aqui é o quê? Disjunção, cara de pau. Disjunção. Se a gente vê, ó, o ou o V cortado, isso aqui é disjunção exclusiva. Se a gente vê o se então. Isso aqui é o quê? Opa, tá querendo? Ah, não, vai me vender um curso agora, R$100, fora. Não vou cortar essa parte não, vai ficar aí. Se então, cara, isso aqui é condicional. E ela tem a flechinha com uma cabecinha só. E se a gente tiver se, somente se, o que é que isso daqui é? Bicondicional.
Logo, isso daqui é 2 flechas para cá, 2 flechas para lá. Show de bola? Cara, perfeito. Vamos ver. 2 dos principais conectivos lógicos são e também o. Cara, assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. E é disjunção? Não. E é conjunção, portanto, fora. B. O é condicional? Sim, condicional. Ou e disjunção. Perfeito. Opa. Ou. Nossa, eu estou marcando como se tivesse errado, não. E, condicional, sim. Ou disjunção. Perfeito. Vamos, então, a resposta certa é a letra B, mas vamos ver aqui. Eita, tá descarregando. Vamos rápido. Letra C. E, condicional? Tá de sacanagem. Condicional é se, então. Que é aquela nossa querida flechinha, tá? Então, esse aqui está errado. E vai ser conjunção ou disjunção. Ué, 2 respostas iguais? Aqui fica fácil, hein? Aqui fica... Ah, não, tá louco. Tá louco, tá louco, tô louco. Calma aí, calma aí. Se vocês viram até aqui, parabéns. Se vocês estão gritando aí, ó, falando, Felipe, você tá louco, você tá errando as coisas. Isso aqui não vai acontecer no dia da sua prova, tá? E não é condicional, é conjunção, tá? Ou é disjunção, tá correto, mas aqui já tá errado. E é condicional, isso aqui está errado. Ou conjunção, também tá errado. Letra D. E vai ser uma conjunção, aqui sim, tá certo. E ou a disjunção, aqui sim também tá correto. Então, se você viu o meu erro aí, foi proposital, para ver se você não está dormindo na aula. Parabéns aí por ter me gritado. Eu ouvi daqui você falando, volta, corrige, que você gravou errado. Beleza? Vamos lá. Questão 11, 12 e 13, tá? Questão 11, 12 e 13. Considere a afirmação a seguir e os 5 itens listados na sequência, tá? Se os valores lógicos de 2 proposições simples são falsos, então a gente já coloca aqui, ó, 2 são falsos, então o valor lógico dentre elas é verdade. Quando que isso aqui vai ser verdade? Cara, vamos fazer aqui sem tabela de cabeça, ó. Eu preciso ter 2 falsas para dar verdade. Na conjunção, a gente tem que ter 2 verdades para dar verdade, tá? Então, isso daqui, conjunção, não é verdade. Daria falso. Não é conjunção. Tá? Se eu tenho a disjunção, eu tenho o ou. Ali eu preciso ter ao menos uma tem que ser verdade. Ao menos uma tem que ser verdade para dar verdade. Aqui não tem nenhuma. Então, não vai ser verdadeiro. A gente tem também a disjunção exclusiva, que é eu tenho que ter somente uma verdade. Cara, nem aqui tem verdade. Então, não rola, tá? A gente tem a condicional. Cara, o condicional, ele é aquela questão da Vera Fischer falsa. Vera Fischer falsa. Precisa ter uma verdadeira, uma falsa para dar falso. O resto, tudo vai dar verdadeiro. Bom, Vera Fischer vai dar falso. Ou então, o resto disso aqui vai ser verdade. E o resto inclui isso daqui, ó. Vera Fischer falsa. Vera Fischer falsa. Se eu não tenho Vera Fischer falsa, então todo o resto da condicional vai dar verdade. E o todo o resto inclui essas duas aqui, ó. Essas 2 proposições, falso e falso. Então, isso aqui pode ser, sim, uma condicional. Então, disjunção não é. Condicional a gente viu que pode ser. Disjunção exclusiva a gente viu que não pode ser. E bicondicional é quando a gente tem 2 semelhantes. Seja verdade e verdade na bicondicional vai dar verdade. Ou falso e falso vai dar verdade. Isso aqui, ó, falso e falso vai dar verdade na bicondicional. Portanto, o gabarito da 11, questão 11, 3 e 4 são as corretas. Onde é que tem 3 e 4? Letra C. Vambora! Tô gostando de ver vocês aprendendo, hein? É sempre bom exercitar de cabeça para vocês memorizarem, ok? Questão 12. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de uma proposição P, né, é verdade, então vai ser verdade, e o valor lógico de uma proposição Q é falso. A ordem importa, tá, galera? O que vem primeiro é verdade, o que vem depois é falso. Então é correto afirmar o quê, meu amigo? Letra A. A conjunção entre P e Q tem valor lógico verdade? Cara, a conjunção disso daqui, eu preciso ter na conjunção 2 verdades para dar verdade. Aqui eu só tenho uma, então não vai ser verdade. Conjunção fora. O bicondicional entre P e Q tem valor lógico falso. Cara, bicondicional eu tenho que ter 2 semelhantes para dar verdadeiro. Se eu tenho
Duas semelhantes vai dar verdadeiro, então seria verdade, verdade daria verdade, falso, falso daria verdade, porque são semelhantes. O resto vai dar falso. Isso daqui é o resto. Isso aqui vai dar falso na bicondicional. Portanto, gabarito, letra B. Boa? Questão 13. O conectivo contido na frase Carlos é dentista, se e somente se, completou o curso. Bom, se e somente se é o que, galera? Se e somente se. Lembra? Condicional é só uma flechinha. É o se, então. Se Felipe malha, então é forte. E o bicondicional? O bicondicional é o bi de 2. 2 o quê? Duas flechas. Então ele tem esse símbolozinho aqui. E ele significa o quê? Se, somente se. Portanto, isso aqui é bicondicional. Cara de pau. Beleza? Vambora, que o samba tá bonito, o samba tá gostoso. Vamos lá. Questão 14. Paulo verificou que os valores lógicos de duas proposições lógicas são falsas. Opa! Ele não falou se é verdade ou falso, ele só viu que, cara, deu falso o resultado. Então vamos ver. Nessas condições, Paulo pode afirmar que o valor lógico do condicional entre as duas proposições é falso. Cara, ele disse que o valor lógico de duas proposições lógicas são falsas. Então, ó, tenho duas proposições e as duas são falsas. O valor lógico do condicional entre as duas proposições é falso. Cara, tô falando de condicional. Condicional é o quê? Se então. Se então é a lei da Vera Fischer falsa. Eu só tenho o que é falso se eu tiver uma verdade, uma falsa, vai dar falso. E aqui não é o caso, porque no caso aqui nós estamos analisando duas falsas, ok? Então, se eu quero a certa, essa daqui está errada. Letra A, vai para o Beleléu. Letra B, o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é verdade. Eu quero a disjunção. O que é a disjunção? Disjunção é ao menos uma tem que ser verdade para dar verdade. Logo, se eu tenho que as duas são falsas, eu não tenho nenhuma verdadeira. Então, como é que isso aqui vai dar verdade na disjunção? Não tem como, né, meu querido? Letra C, o valor lógico do bicondicional. Bicondicional é o quê? Eu tenho que ter duas semelhantes. Verdade, verdade, falso, falso, para dar verdade. O valor bicondicional entre as duas proposições é verdade. Perfeito. Por quê? Porque eu tenho duas iguais. Então, no bicondicional, que é aquela setinha que a gente acabou de ver lá em cima, se, somente se, isso daqui daria valor lógico verdadeiro. Questão 16. Se a correspondência foi enviada e o prazo foi cumprido, então o gerente ficou satisfeito se somente se a correspondência chegou ao destino ou a tarefa foi realizada. De acordo com a frase acima, o total de proposições simples é igual a... Cara, vamos lá, vamos contar as proposições. Lembra, o que é que define uma proposição? Tem que ter sujeito, verbo e predicado. Mas o conectivo, ele está entre as duas. Então, se eu acho o conectivo, logo eu sei que tem duas proposições ali. Quer ver? Bom, vamos achar o conectivo aqui. Ó, você viu se, já sabe que é um conectivo. A gente precisa saber se é se, então, ou se, somente se. Aqui está dizendo, ó, se, então. Então, cara, se, aqui vem uma proposição, P, que eu vou chamar de P, se. P, então, isso daqui tudo é o quê? O gerente ficou satisfeito. Isso aqui é o quê? Se P, então Q. Se e somente se, e eu nem vi, ó. Calma aí que a questão é, se a correspondência foi enviada e o prazo foi cumprido, isso aqui é P, então o gerente ficou satisfeito. Isso daqui é o quê? Tá? Então o gerente ficou satisfeito. Só que aqui já tem outro conectivo, se e somente se. E entre o conectivo, o que é que a gente vai ter? Vai ter proposição. Então, isso daqui, ó, a correspondência chegou ao destino, é PQ, vou chamar isso aqui de R, e aqui, ou, outro conectivo também. E depois do conectivo tem o quê? Depois do conectivo tem uma proposição. Então, a gente tem P, vou até apagar isso daqui para ficar melhor. A gente tem P, né? Se, a gente tem P. A gente tem o gerente ficou satisfeito, que é outra proposição, então a gente tem duas proposições. Se e somente se a correspondência chegou ao destino, estamos aqui com 3 proposições, tá? E a última aqui, ou, né, a tarefa foi realizada. Depois do ou vem outra proposição, então a gente tem 4 proposições. A gente tem uma, a gente tem 2, a gente tem 3 e a gente tem 4 proposições. Beleza? Acho conectivo
e vai ali desmiuçando, batendo o olho. Questão 17. Na proposição composta, se João foi ao mercado, ó, achei o se. Então, se é somente se. O que é que isso aqui está dizendo? João foi ao mercado. Isso aqui é uma proposição. Tá? Que. Então, pagou com desconto. Isso aqui é outra proposição. Vou chamar de B. Se é somente se. O produto estava próximo da validade. O que é que eu tenho aqui? R. Então, eu tenho uma proposição que eu chamei de quê? Outra de B, outra de R. Então, eu tenho 3 proposições. Isso aqui se chama letra B. Vamos embora. Questão de negação, tá? Eu acho que essa daqui é a última. Boa. Falta mais 3 aqui para finalizar. Questão 18 e 19. Negação de proposições. Assinale a alternativa na qual a negação da proposição foi feita de maneira incorreta. Então, eu quero a errada. Lembrando, negação. O que é a negação? Se eu tenho P e Q, o que é que eu tenho? Uma conjunção, certo? Como é que eu nego a conjunção? Eu nego a primeira, nego P, se tio é o negação, nego P, troco o E pelo OU e nego o Q. Isso aqui que eu fiz, ó, troquei o E pelo OU, tá? E como é que eu nego, Felipe, agora a disjunção, negação da disjunção? Eu vou negar o P, vou trocar o V pelo circunflexo, que é o trocar o OU pelo E, e depois vamos negar o Q. Beleza? É isso. Vamos lá. Proposição, fui ao cinema. Negação, não fui ao cinema. Isso aqui está correto. Proposição, vou comer uma salada e um filé de frango. Negação da frase. Bom, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o E, né? Isso aqui é uma conjunção. Como é que eu nego uma conjunção? Eu nego a primeira, ou seja, não vou comer uma salada e nem um filé de frango. Não, a gente viu que a gente troca o E pelo OU. Tem que negar a primeira, troco o E pelo OU e nego o resto. Portanto, se eu não troquei, isso aqui está errado. Ok? Vamos para a questão 19. Em apenas uma das alternativas a seguir, a negação da proposição foi feita de maneira incorreta. Então eu quero, né, a alternativa que foi feita. Eu vou ter 4 negações erradas e uma correta e eu vou atrás dessa correta. Proposição A. Maria é bonita. A negação aqui, Maria não é feia. Não, tá errado. Maria não é bonita. Porque se eu dizer que Maria não é feia, eu estou dizendo que ela é bonita. Então isso aqui está feito de maneira errada. Letra B. Se Maria tiver dinheiro, então, né? Se Maria tiver dinheiro, então Maria comprará um vestido. Bom, a gente não viu ainda a negação de condicional. Mas vamos para a letra C, porque vamos eliminar o que a gente já sabe. Beleza? É assim que faz prova. Letra C. Maria é fonoaudióloga ou fisioterapeuta. Bom, isso aqui é um disjunção. Como é que eu nego a disjunção? Eu nego a primeira, ou seja, Maria não é fonoaudióloga e não é fisioterapeuta. Perfeito. Eu troquei o OU pelo E e tem que trocar. Se eu tiver ali o E, eu troco pelo OU. Mas se eu tiver o OU, eu troco pelo E. Nego a primeira, nego a última. Maria não é fonoaudióloga, neguei a primeira, estou dizendo que não é. Troquei o OU pelo E e neguei a última, estou dizendo que ela não é fisioterapeuta. Então, essa é a correta. Matou a questão. Beleza? Ó, Maria é rica e famosa. Aqui a gente tem o E, né? Isso aqui é uma conjunção. Qual que é o certo disso aqui? Maria não é rica, neguei a primeira, troco o E pelo OU e depois nego o segundo. Ou seja, Maria não é rica ou não é famosa. Tá? Essa seria a maneira correta, o que não foi feito na questão. Questão de número 20. Considere verdadeira todas as crianças de creche. Considere verdadeira a afirmação. Todas as crianças da creche tiram uma soneca depois do almoço. Cara, se você pega uma questão que pede para você assimilar, para você tirar um raciocínio dali, não viaja. Como assim? Não sai tirando afirmações. Cara, a banca ela gosta muito das pessoas que têm uma imaginação fértil. Uma dica, siga exatamente o roteiro do que a prova te colocou. Siga exatamente o texto que a prova lhe colocou para você analisar. Como assim? Cara, todas as crianças da creche tiram a soneca depois do almoço. Então, necessariamente,
É verdadeiro dizer o quê? Dizer que se Mariana é uma criança da creche, então Mariana tirou uma soneca depois do almoço. Sim! Por quê? Porque eu disse que todas as crianças da creche tiram soneca depois do almoço. Se eu digo que se Mariana é uma aluna da creche, então, por consequência, ela vai tirar uma soneca depois do almoço. Essa é a alternativa correta. Só que as outras alternativas, se você for ler, também, logicamente, você pensa, cara, isso aqui faz sentido. Mas ela mistura, ela foge do que foi dito aqui, ó. Ela foge do que a questão trouxe, da estrutura que a questão montou o texto, tá? Aqui, por exemplo, se eu disser, se Luísa tirou uma soneca depois do almoço, então Luísa é uma criança da creche? Não, tá ao contrário. Ela primeiro tem que ser aluna da creche para depois tirar uma soneca do almoço. Saca? Só que isso aqui faz um sentidozinho quando você lê. Então, cara, segue a ordem do texto que a questão colocou para você. Escolha uma questão que praticamente repita o que o texto disse para você. E essa questão aqui é a letra D. Beleza? Questão 21. Analise atentamente as afirmativas a seguir. Se eu estudar, então eu vou tirar a nota máxima na prova. Ou eu estudo, ou eu vou ao cinema. Ou seja, primeiro, faça a leitura pausada. Eu sei que se eu estudar, eu vou tirar uma nota máxima na prova. Ou eu estudo ou eu vou ao cinema. Eu tenho 2 portas para eu entrar. Eu não tirei a nota máxima na prova. O que é que eu fiz aqui? Se eu digo que se eu estudo eu tiro nota máxima, mas eu tenho a opção de ir ao cinema ou de estudar. Eu não tirei a nota máxima. Então, cara, eu fui ao cinema, pô. Lógico que eu fui ao cinema. Por quê? Porque eu afirmei que se eu estudar, então eu vou tirar a nota máxima. Só que eu não tirei a nota máxima. Então o que é que aconteceu? Eu fui ao cinema. Porque eu tinha a opção de estudar ou de ir para o cinema. Beleza? Com base nas afirmativas, conclui-se o quê? Conclui-se que eu fui ao cinema. Total. Eu estudei e fui ao cinema? Não. Eu estudei e tirei a nota máxima? Também não. Eu estudei não, porque se tivesse estudado, tinha tirado a nota máxima. Bora lá, questão 22. Observe atentamente as premissas seguintes. Premissa 1. Todos os gatos são mamíferos. Premissa 2. Todos os mamíferos são vertebrados. A partir dessas premissas, assinale a alternativa que apresenta a inferência correta. Perdão. Então, o que é que a gente viu aqui? Todos os gatos são mamíferos. Todos os gatos são mamíferos. Todos os mamíferos são vertebrados. Então, todos os gatos são mamíferos, mas todos os mamíferos são vertebrados. Beleza. Alguns mamíferos são gatos? Não, porque todo gato é mamífero. Todos os gatos são invertebrados? Bom, vamos olhar. Se todos os mamíferos são vertebrados e o gato ele é o mamífero, portanto o gato ele será vertebrados. Todos os gatos são invertebrados? Não, pegadinha do malandro. Todos os gatos são vertebrados, tá? Portanto, essa letra B, pegadinha também. Questão letra C. Todos os vertebrados são gatos. Bom, isso aqui não dá para afirmar. Todos os vertebrados são gatos? Não. Existe vertebrado que não vai ser gato, tá? Alguns mamíferos não são vertebrados? Não, porque todo mamífero é vertebrado. Todos os gatos são vertebrados? Sim. Por quê? O que a questão diz? O que a questão diz? Todos os mamíferos são vertebrados. Se são vertebrados e são mamíferos, os gatos eles são mamíferos. Logo, todos os gatos são vertebrados. Letra E. Bom, a gente viu, galera, que não precisa se afobar. Com a aula que eu dei, a aula 1, né, onde eu mostrei ali, fiz uma revisão de raciocínio lógico e matemática, eu mostrei para vocês que é possível você aprender isso em uma tarde, uma manhã. Se você saber decorar a tabela verdade, daquele jeito que eu mostrei, saber negar, saber entender o que é uma proposição, o que é o sujeito definido e indefinido, cara, a gente respondeu aqui 25 questões que caíram recentemente nas bancas, que praticamente vão estar na prova de vocês, tá? E vocês vão garantir algo que todo mundo vai errar. Então, esse é o diferencial para quem se prepara conosco. Desde já, uma excelente semana de preparação. Confio demais em vocês. Joguem duro e jamais, jamais, jamais desistam do sonho de vocês. Um beijo e contem comigo para tudo. Um abraço.